pela segunda semana seguida, estamos aqui mais um dia sobre o bloco sanguinário do Bol. Tudo bom, Felipe? Opa, era isso que eu queria ouvir. Caramba, a gente tá mais constante do que as belas jogadas de Bol como um small forward, né, Felipe? Small forward que o povo precisa. Small ball é o caramba. Small ball é o caramba. É isso mesmo. Estamos aqui no segunda semana da volta do Buzzer Beater, prestes a começar a NBA, com jogos já jogando da NBA, na verdade, né, Felipe? Hoje a gente tá gravando isso aqui na quarta-feira, dia 22 de julho, extasiados pela bola que Bol jogou hoje. Que absurdo que é Bol, né, Felipe? Pois é, cara, eu tava ainda super receoso sobre ele, mas agora eu tô super excitado. No bom sentido. Esse áudio possivelmente irá ao ar na quinta-feira, dia 30 de julho, e isso significa uma coisa, Felipe, que vai faltar o... Não, a gente não vai na quinta-feira, dia 30 de julho, vai na quinta-feira, dia 23 de julho, porque na quinta-feira, dia 30 de julho, vai voltar a NBA. E vai faltar exatamente uma semana para voltar a NBA. Hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai comentar esses dois jogos que a gente teve, esses dois rachões que tá tendo os scrimmages, é assim que fala? Scrimmages, isso aí. Scrimmage. Teve dois jogos hoje, a gente teve o Denver Nuggets contra o time do bairro de Orlando, basicamente o Washington Wizards, que um time... Eu acho que de liga esse time não classificava para os playoffs, mas quem sou eu para dizer, né? São rachões que eles estão poupando muitos jogadores ainda, né? Mas já deu pra ver. Mas eu acho que o Wizards não poupou ninguém, na verdade. O Wizards não tem nem o que poupar, o time é ruim mesmo. E a gente teve também Los Angeles Clippers e Orlando Magic. Estreia do melhor jogador da NBA pelo Clippers. Joaquim Noah estreou pelo Clippers hoje, filho. Pois é, e bem, né? Foi ligeiramente bem. Eu acho que ele foi ligeiramente bem mesmo. Mas a gente vai comentar um pouco sobre esses. E do meio pro fim desse episódio, a gente vai fazer uma brincadeira. A gente vai fazer meio que um draft dos jogadores que a gente mais está esperando ver nessa bolha de Orlando. Vai ser meio que uma brincadeira. Draft no formato de serpentina. Ou seja, um seleciona primeiro, na outra rodada o outro seleciona primeiro. E para montar o time, a gente ia selecionar os 10 principais jogadores desse momento da bolha de Orlando, mas a gente não se preparou tanto assim, porque montar uma lista de 10 leva muito tempo e a gente quis entrar no meio da loucura e vai aleatoriamente aqui mesmo. Pois é, e também sempre que a gente faz alguma lista fechada assim, a gente sempre acaba tomando umas pauladas por aí, né? Exatamente. Mas o título do episódio tá aí. Os 10 jogadores que vocês estão mais ansiosos para participar, pra gente acompanhar nessa bolha de Orlando. É isso, né, Felipe? Felipe, quer dar algum recado pra galera que tá ouvindo? Aproveitar isso? A gente pode dar aqueles recadinhos de sempre, né? Pra, primeiramente, acompanhar o Buzzer Beater em qualquer agregador que você queira. A gente tá distribuído em, basicamente, se não todos, até porque eu não conheço todos os agregadores de podcast do mundo, mas nos principais a gente tá, então em qualquer um deles você pode seguir, pode se inscrever, pode acompanhar de qualquer maneira, deixar suas interações nesses espaços, né, para que a gente possa ter uma noção de que você tá gostando. Quem tá acompanhando pelo YouTube também pode deixar sua inscrição, seu comentário, a curtida, tudo. E fica o convite também para o pessoal acompanhar o nosso outro podcast, né? O Finta Política, que a gente trata não só sobre basquete, mas sobre o esporte como um todo e as relações com a política e a sociopolítica. Show de bola. Acompanha o Buzzer Beater, acompanha a Finta Política. É isso aí que a gente quer passar para vocês. Bora falar dos jogos de hoje, Felipe? Bora. Tem jogo rolando, né? Nesse momento que a gente tá gravando. Exatamente. Tá rolando agora um maroto Pelicans e a outra turma do bairro, que é o time do Brooklyn Nets, que tem como melhor jogador e o único jogador decente o Caris LeVert, que é a volta de Zion, Felipe? Deixa eu ver se o Zion tá jogando. Não, ele não tá. Zion não está jogando, então é um momento de Brandon Ingram. Eu acho que o Zion nem vai jogar, né? Porque tudo bem que o Zion voltou um tanque, mas pra que vai
jogar com o Brooklyn Nets. Não vamos arriscar, né? Ele tá realmente um tanque, mas a gente nunca sabe se é o bastante pra segurar o histórico de lesões. Pois é. O time do Brooklyn Nets tá com Chris Chiosa. Eu nem sabia que existia essa pessoa. Opa, tem um handle bem safadinho esse cara. Uma coisa que esse time tem é safado. Ah, é. Garrett Temple de shooting guard. Caris LeVert. Sabia que por um bom tempo eu achava que o nome dele era Caris LeVert e não LeVert. Pois é, no comecinho eu também achava, e aí depois que eu comecei a escrever pelo menos um pouquinho mais o nome dele, ou tentar copiar em algum lugar, eu percebi, eita, estava errado. Pois é. Um dia que eu fui tentar corrigir alguém, eu pensei, putz, será que tá errado mesmo? Eu que tava errado. É importante Timothy reconhecer os próprios erros. É importante reconhecer os próprios erros. Timothy Luau Cabarro, de Power Forward. Se eu não me engano, ele é shooting guard, não é, Felipe? Sim, no máximo small forward, viu? Mas... Mas o que vamos fazer, né, Felipe? Que vamos fazer? Não importa mais a posição, Heitor. Não existe posição na NBA, é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. E Jarrett Allen. Jarrett Allen, que sempre... Cara, que time safado esse aqui, né, bicho? Tem alguns times que eles não estão nem se propondo a arriscar determinados jogadores, né? Exatamente. Tem o Tyler Johnson nesse time. Tyler Johnson é que eu achava que era bom, mas não é bom. Ele ainda tá com um contrato gigantesco? Ele tinha um contrato bem bizarro, né? Não, ele foi dispensado. Dispensado, verdade. Bom, hoje a gente teve Los Angeles... mais tarde a gente vai ter Kings e Heat também. Hoje a gente teve mais cedo Los Angeles Clippers e Orlando Magic. Olha, não sei o que a gente pode tirar desses jogos, porque, cara, eu acho que não existe nada que a gente pode analisar dessas partidas. Sim, os principais jogadores, né, por mais que, no caso do Clippers, por exemplo, tenham entrado Kawhi, Paul George e tudo, Marcus Morris, ainda assim, eles estão jogando em tempos, tipo, hiper limitados, né, que é uma questão de rachão mesmo e volta, né, da coletividade. Exatamente, mas... Não são nem os lineups titulares, de verdade. Pois é. Tanto que os dois centers do time do Clippers não jogaram, que era o Montrezl Harrell e o Ivica Zubac. Jogou Joakim Noah estreou pelo Clippers. Cara, eu vou dizer que tudo bem, não vale nada, mas a impressão não foi das piores, cara. A gente já tem uma noção das últimas temporadas que o Joakim Noah passou bastante dos tempos primordiais dele, né, do auge. Mas, na medida do possível do serviço, ele fez um trabalho legal, né? Então, foi um trabalho bem interessante. Ele é um jogador que tem muito mais visão de jogo, que tanto o Zubac quanto o Montrezl Harrell. Ele tem, em teoria, até um próprio handle melhor do que os dois. E ele consegue dar mais possibilidades para o time do Clippers, principalmente no perímetro. Teve muitas jogadas interessantes que saíram do passe do Joakim Noah dentro do garrafão. Ele conseguiu 3 assistências. Exato, e cada vez mais, tipo, esse jogo da NBA, né, ele acaba exigindo que alguns jogadores, tipo, o passe ou a construção da jogada é necessariamente do primeiro ball handler, né? E aí entra um papel legal que o Joakim Noah vai fazer se entrar algumas vezes, né, com minutos mais limitados aí, ele vai ser bem importante para mudar um pouquinho essa configuração da construção de jogadas do Clippers. Exatamente. A gente teve um Paul George inspirado, mas tem que ver se ele vai estar inspirado quando for valer a pena mesmo, mas ele estava ligeiramente inspirado. E o Reggie Jackson também foi uma peça interessante. Eu acho que é um cara que pode contribuir mais do que até agora contribuiu, porque já estava muito tempo parado, e acho que existe uma chance dele contribuir mais, na verdade. Sim, é uma característica diferente, né, do titular, no caso do Pat Beverly, que o Reggie Jackson ele acaba sendo um pouquinho mais ofensivo, né? Mas, sim, dos caras que foram testados, né, principalmente do Noah e do Jackson, tipo, deu aquela virtualidade, aquela imagem de que podem contribuir bem, sabe? Exatamente. E do lado do Orlando, a gente teve por um tempo, um Aaron Gordon que estava sendo participativo e o Nikola Vucevic sendo o Nikola Vucevic. São nomes que são interessantes também, né? Se existe algum... O Orlando deve garantir essa 7ª vaga. Se existe alguma esperança do Orlando dar uma canseira maior nos playoffs, tá nessa dupla, né, Felipe?
Pois é, eles são. Assim, o Nikola Vucevic é o jogador mais constante deles, né? Tipo, por mais que em alguns momentos vire a chave entre alguns jogadores, a participação de alguns jogadores, quem realmente acaba impactando assim com mais regularidade principalmente nesse fim ofensivo, né? E com eficiência, o Vucevic, né? E tem algumas outras peças, né, que a gente pode colocar na balança aí, como o Jonathan Isaac, que não jogou, o próprio Markelle Fultz. Exatamente. Mas a gente teve um jogador que acho que foi um grande destaque desse time, né? Pois é. Michael Carter Williams. Pleno 2020, a gente comentando de Michael Carter Williams. É aquele negócio que volta e meia brota, né? E a gente volta no começo. É difícil avaliar tão bem algumas coisas num rachão. Praticamente um rachão, né? Mas, quem sabe aí o MCW consegue contribuir um pouquinho mais. Exatamente. Tá. Vamos esperar, né, Felipe? Vamos esperar. Mas é legal ver Michael Carter Williams jogando. Eu gosto desses jogos porque criam falsas expectativas na gente, né? Eu tô bem preocupado com as minhas falsas expectativas, então... Pois é. Bom, a gente chega no outro jogo, que é a grande coqueluche do momento. Sabe qual que era um dos trend topics no Brasil hoje? Ball. Rapaz, no Brasil? No Brasil, Ball era um dos assuntos mais comentados nessa tarde de quarta-feira. Não é pra menos, né? Foi a grande ousadia aí do Mike Maloney, não só no Ball, mas no line-up titular inteiro. Cara, se o Houston Rockets faz um ultra small ball com o time dele sem pivô, o Mike Maloney criou o ultra high ball. Nikola Jokic de point guard, Jeremy Grant, que era o cara mais baixo desse time, de shooting guard, Ball de small forward com 2,18 m, Paul Millsap de power forward e Mason Plumlee de center. Eu acho que a gente vai dividir esse papo desse jogo em doideira, que a gente vai fazer previsões absurdas que nunca vão se concretizar, e também a gente pode falar também das coisas realmente reais que esse jogo pode trazer. Você quer começar por o quê, Felipe? Eu sempre gosto de começar pela fantasia. Cara, o Ball é uma versão melhorada de Kevin Durant, cara. Cara, eu acho que foi a solução mais criativa do Mike Maloney, sabe? Ball, querendo ou não, ele passou todo esse período lesionado. Ele é um cara que o pessoal já não botava muita fé que ele poderia, se sair muito bem com aquele jogo back-to-basket lá, contra uns pivôs mais brucutus. Ele não conseguiria empurrar eles, tudo, por mais que ele seja alto. E colocar ele numa posição em que ele se movimente mais fora do garrafão, teoricamente, né? Na verdade, quem acaba fazendo mais isso seria o próprio Paul Millsap, mas eu achei muito criativo, cara. Achei muito interessante e ele, assim, nas circunstâncias, respondeu muito bem, né? Pois é, cara. Eu acho que a coisa que... Tinha duas coisas que me preocupavam muito no jogo do Ball. Eu achava que ele não ia ser tão ágil. Ele foi muito mais ágil do que eu imaginei que ele seria. E eu achava que... E eu tenho muito medo do físico do Ball, cara. Muito medo do físico do Ball, porque, cara, ele é uma vareta. É literalmente uma vareta e eu acho que isso pode acabar prejudicando o basquete dele, né? Mas... Porque, ele não tem uma estrutura física que possa crescer e possa transformar num grande jogador de basquete na elite. Pois é, o Manute Ball, ele era um cara magro também, né? Mas a formação do jogo naquela época talvez contribuísse para que ele conseguisse atuar mais dentro do garrafão, né? E criar um pouco de casca disso. E o Ball, ele já teve uma outra formação como jogador profissional, high school, college, que foi justamente sair mais pro perímetro, né? O Ball, ele já não era um exímio, mas ele já arriscava suas bolas de 3 antes. Então, e talvez essa seja a resposta para tentar lidar mais com ele, justamente, ter um lineup mais alto junto com ele na quadra e deixar ele um pouco fora da briga do garrafão, senão ele realmente, eu tenho meus medos dele se machucar de novo. Só que eu acho que existe uma pegadinha nesse Ball sendo literalmente um small forward. Na defesa, ele estava defendendo o garrafão. Ele estava defendendo o aro. Era claramente defendendo o aro.
no ataque ele tava jogando como um small forward aberto do lado, fazendo seus arremessos e tal, mas na defesa ele era aquele defensor do aro mesmo. Pois aí, é o mais certo, né? Porque se você pensar, tipo, quando ele tiver que lidar com esses jogadores mais ágeis no small forward, e até alguns power forwards hoje em dia, por mais que ele tenha surpreendido a gente na questão da agilidade, ele ainda é um cara de 7'3 com não muito veloz. Então faz muito mais sentido você deixar, às vezes, um defensor de perímetro mais consistente, como o Millsap, cuidando lá de fora, do que isso, né? Faz mais sentido até o Plumlee defender mais fora do que o Bol, que o Plumlee é mais móvel também. Exatamente. E, tipo, óbvio que se a gente tá analisando um scrimmage contra o segundo ou pior time da bolha de Orlando, mas talvez possa ser útil para proteção de aro, porque ele é muito bom nessa proteção de aro, pelo visto. É, aí que a gente tem que entrar nos méritos de que ele conseguiu emplacar os seus toquinhos, né? Já pensou? O Bol. Exatamente. Quase um triplo-duplo nesse jogo, bicho. Não, e não é só... Eu acho que nem só os toquinhos dele, cara. Você via que existia uma hesitação por parte do jogador do Wizard em atacar o aro. Porque, cara, ele tem 2,18 m? É isso aí, 2,18 m. Cara, e tem 2,74 m de envergadura. É muito mais fácil dele conseguir dar toco, cara. É muito fácil dele conseguir dar toco. Justamente nessa noção de que tem alguns times que preferem ir com lineups mais baixos, ele ter essa presença defensiva dele lá realmente é um afastador, né? Tá, deixa o garrafão com o Bol, né? E ele não dá simplesmente um toco na mão do cara, porque é o que normalmente acontece. Mas, cara, ele dá um toco depois que o cara arremessou. É um movimento bem bonito de ver. Pois é, cara. Tudo bem que é um jogo só, mas tá dando pra alimentar várias expectativas aí. Você, Felipe, o presidente do hate do Jokic Magro, o que você achou do Jokic Magro? Participando nessa função mais top key, realmente ele não teve tanto problema, né? E ele continuou sendo um baita ponto de eficiência, chamou falta pra cima dele. Aquele jogo mais Jokic que a gente conhece, mas agora um pouco mais fora do garrafão, talvez, né? Um pouco mais fora do garrafão. E eu achei rápido. Tava mais rápido. Pois é. Eu acho que ele ainda precisa, talvez, fazer alguns ajustes nessa posição nova dele, né? Até por questão de ele tá acostumado com um tipo de posicionamento para arranjar um passe, e agora ele vai ter talvez um pouquinho mais a bola nas mãos para achar esse passe, e isso invariavelmente acaba aumentando um pouquinho o número de turnovers, né, e o número de erros. Mas eu confesso que um pouquinho das minhas reticências do Jokic magro caíram um pouquinho por terra. Eu ainda fico triste por causa do carisma, mas vamos relevar se ele fizer esse Denver ir mais longe. Exatamente. Bom, e falar também que eu ainda duvido que o Mike Maloney meta uma formação dessa em um jogo oficial. Parece muito mais pela brincadeira do que qualquer coisa, para mostrar a própria versatilidade do próprio time, mas eu acho que uma formação dessa em um jogo oficial dificilmente se sustenta. Pois é, dependendo do espectro do jogo, né, eles vão acabar encarando times muito rápidos, e aí, por mais que o Bol seja ágil, o Nicola esteja um pouquinho mais ágil, ainda vai ficar difícil acompanhar algumas transições, né? Exato. Eu acho que eu não imagino isso acontecendo de maneira super recorrente, dessa forma assim. Não imagino. Eu imagino que seja uma formação específica, né? Para alguns momentos, mas também acho bem difícil. Bom, a parte divertida do dia de hoje, Felipe? A parte divertida? Parte divertida. Vamos montar nossos times, né? Os 10 jogadores que a gente tá mais aguardando num formato de draft, Felipe. Opa. E eu dou a honra de você começar, Felipe. Olha, sério? Escolha o jogador que você está mais aguardando para ver nessa bolha da NBA. Lembrando que você tem que montar um time de PG, SG, SF, TF e Center, mesmo que essas posições não existam mais. Tranquilo, vamos
Vamos brincar, então. Por mais que eu seja tentado a ser clubista logo nessa primeira escolha, eu vou me tentar um pouquinho ao outro lado da outra conferência, porque eu tô bem curioso para o que vai acontecer em questão de motivação, em questão de jogo com os meninos do Boston. Então eu tenho certeza que ninguém vai concordar comigo em ser tão precipitado em pegar isso na primeira escolha, mas eu quero muito ver o que vai acontecer com o Jason Tatum, cara. Jason Tatum. O que te faz aguardar o Jason Tatum tanto? Assim, se eu pudesse, eu pegaria essa dupla de melhores jogadores do Boston, o Tatum e o Jaylen Brown. Talvez até o Jaylen Brown tenha mais motivação. Mas o Tatum, a gente já teve uma ideia de que ele foi bem eficiente nos períodos mais clutches e contínuos nos playoffs passados. E esses jogadores que participaram muito como a gente comentou, acho que foi no próprio fim da política, das atuações deles no espectro social, né? E todas as motivações em torno do que eles estão representando para essa nova geração de atletas, eu acho que o Jason Tatum, sendo talvez o principal jogador do Boston hoje, eu acabo ficando bem ansioso para ver o que mais que ele pode fazer, sabe? Se ele consegue levar ainda o jogo dele. Justo mesmo. Vou falar o meu. A minha escolha, Felipe, é meio óbvia, na verdade. Zion Williamson, Felipe. Faz todo sentido. Deixa eu riscar ele do meu board aqui. Mas deu o seu panorama aí de escolha do Zion Williamson. Cara, primeiro que você percebe em qualquer lista de veículo de imprensa que cobre NBA, todo mundo quer que o Pelicans passe para a próxima fase, para enfrentar o Los Angeles Lakers. E, obviamente, cara, o Zion Williamson voltando, aparentando ter um físico um pouco melhor e estando já acostumado com a NBA, cara, eu acho que é uma das grandes atrações dessa bolha de Orlando. O Pelicans, eles veem que existe uma possibilidade grande deles conseguirem essa oitava vaga. O próximo draft, eu nem sei se eles têm escolha, mas se eles tiverem, eles veem e sabem que não é tão forte. E ele já tem uma base bem interessante para seguir daqui para frente. Acho que o Pelicans, tanto pro Pelicans quanto pro Grizzlies, por exemplo, é importante conseguir essa vaga para, primeiro, trazer rodagem de playoffs para os jovens jogadores, tornar um destino atrativo nas próximas free agents. Então, eu acho que o Zion vai trazer sauce. Sauce, gostou dessa palavra? Sauce. Aí sim, Vai trazer um sabor, um flavor maior para essa bolha de Orlando. Isso, e assim, acho que justamente esse fato dele ter voltado insanamente forte, definido, eu nem sei, eu nem pesquisei muito, ele perdeu peso ou ele simplesmente transformou tudo aquilo em massa? Porque... Ele deve ter perdido peso, eu não sei também, não pesquisei. Então, eu acho que essa mudança física nesse período curto, né, também acaba deixando a gente um pouco extasiado de saber, putz, ele já basicamente praticava bullying com caras monstruosos. Tem aquela jogada lá que ele tira a bola da mão do Giannis Antetokounmpo como se estivesse jogando com uma criança de 8 anos. Então, veremos. Bom, é minha vez de novo, né? Opa! Vamos ver outro jogador que eu gostaria de ver. Russell Westbrook, Felipe. Boa! Russell Westbrook. Cara, se tem uma das coisas que eu acho que fez esse Rockets melhorar, a partir do momento que eles implantaram esse Super Small Ball, foi o desempenho do Russell Westbrook. Trazendo todo mundo pra fora e liberando o garrafão pro Russell Westbrook vingar, a gente tava vendo, na minha opinião, a melhor temporada do Russell Westbrook em toda a carreira. Eu acho que ele tá melhor do que na época de MVP, porque ele tá objetivo, ele tá eficiente, e é uma das coisas que a gente nunca viu o Russell Westbrook ser. E, cara, ele é um cara motivado. Isso é uma das coisas que eu já fui muito hater do Russell. E algo que a gente não precisa esconder é que ele sempre foi muito motivado, né? Eu acho interessante a gente ver como essa motivação vai se converter nessa bolha. Com certeza, concordo plenamente, inclusive com o ponto dele estar no melhor momento da carreira dele, até antes de tudo acontecer. Felipe, qual que é o seu outro jogador que você vai trazer para jogar junto do Jason Tatum? Agora eu vou ser clubista, extremamente clubista, mas eu ainda tô muito curioso para saber o que vai ser esse Nikola Jokic mais magro e ágil. Então eu vou acabar pegando ele agora. E como center, viu? Ele só jogou um jogo como point guard, pelo amor de Deus. Mas eu tô
muito interessado. Até porque, justamente nesse ponto de que provavelmente ele vai voltar a jogar em muitos momentos como algo mais próximo do que ele jogava antes. Até porque é um jogo que ele é muito bom, sabe? Empurrar o cara pra dentro e jogar umas bolinhas que parece que ele tá arremessando uma bolinha de gude dentro da cesta. Eu tô curioso pra ver, tipo, o que vai ser isso dele. Se vai mudar as jogadas em que ele é o centro ou que ele vai correr mais por fora em alguns momentos. Tem muito disso que é parte do Mike Maloney, montar em volta, mas tem outras partes que eu quero ver se vão continuar ou vão melhorar desse jogo do Jokic. Show de bola, Jokic é uma baita escolha. E ainda tem o plus do Jokic magro, que a gente tem que ver como que isso vai acabar se traduzindo no jogo, né? Pois é justamente esse ponto, né, que ele era um dos jogadores, imagino que ainda seja, um dos jogadores mais fortes da NBA. E não é só porque ele era gordinho, porque ele era realmente forte, ele conseguia empurrar. Você via aquelas cenas impressionantes dos caras, tipo, abrindo as pernas e envergando pra tentar parar ele, pra impedir ele de empurrar os caras até o dentro do garrafão. E vamos ver se isso consegue se manter, né? Eu acho que dá, e eu acho que ele consegue ainda aumentar a genialidade. Genialidade não, a agilidade do jogo dele. Pois é. Agora sou eu de novo? Você de novo. Opa, que coisa, hein? Eu vou pegar agora um power forward, vamos lá. Ou a gente tá considerando o Tatum um power forward? Agora não sei mais nada da minha vida. Olha, segundo a NBA, ele pode ser desde guard até forward, então... Tá valendo. Não é nada tão restrito quanto um fantasy, né? Eu acho que eu vou de Pascal Siakam, cara. Siakam? Boa escolha, cara. Boa escolha, gostei. E muito também por talvez ele ser ainda mais envolvido na produção do time, sabe? Acho que o Nick Nurse deu alguns spoilers de algumas formações que ele gostaria de tentar, e em algumas delas não tem nem o Van Vliet, nem o Kyle Lowry de titular. Então, se for necessário essa participação maior do Pascal Siakam na parte ofensiva, eu sinceramente muito curioso para ver o que mais ele pode fazer, sendo que ele já estava fazendo uma baita temporada. Pois é, exatamente. Eu acho que o Pascal Siakam, ele já foi muito bem no melhor, ele já tinha melhorado o jogo dele nos playoffs passados, e agora a gente vai ver os primeiros playoffs dele sendo o principal jogador. Exato. Boa. Minha vez, né, Felipe? Sua vez. Bom, eu agora clubista, Felipe, e trazer pro meu time. Só que não vou de Kawhi Leonard, porque eu já imagino que Kawhi Leonard vai vir absurdamente sensacional nessa bolha. Eu quero ver como Paul George vai vir. Porque Kawhi Leonard talvez já tenha mostrado no Clippers o jogador que ele era. E o Paul George, ele teve alguns lapsos de grande jogador, mas eu acho que ainda não. Não foi o Paul George que a gente tá acostumado a ver. E ele, como o meu shooting guard, eu acho que essa vai ser a minha escolha. Vou de Paul George. Muito boa escolha, Heitor. E agora eu vou usar. Tá preparado pra ser usado? Opa, o que é? Vamos ver a ousadia. Eu vou de Giannis Antetokounmpo. Caramba, Heitor. Essa é uma escolha difícil, né? Eu tô chocado. Cara, mas é que Giannis Antetokounmpo também pra mim é uma das grandes atrações dessa bolha de Orlando. Uma das grandes atrações de longe. Ano passado ele já foi muito bem nos playoffs. A gente esquece, mas ele maltratou. Ele só não conseguiu maltratar o Toronto Raptors, que teve um esquema maravilhoso pra conseguir parar ele na final da conferência, mas ele maltratava todo mundo. E essa temporada, cara, ele é um MVP pra mim. Se ele não for, eu acho que deveria ser, mas eu acho que a gente tem que, como que eu posso falar, celebrar essa grande temporada que ele tá tendo esse ano. Com certeza, cara. Concordo com você, Heitor. Ele é uma aberração da natureza, né, cara? Esses dias eu vi uma sequência de fotos que publicaram da transição dele durante a carreira. É impressionante o quanto que esse cara foi virando um Hulk imparável, cara. E eu acho que ele ainda não chegou no melhor da carreira dele, cara. Sim, ele é esse cara que a gente tem a perspectiva de ver disputando prêmio de MVP até os 42 anos, sabe? Igual o LeBron. E talvez melhorando até os 42 anos, igual o LeBron. Com certeza. Imagina que, sei lá, em algum momento em que
o atleticismo possa não estar no melhor dos pontos, é aquele momento em que a gente começa a ver esses caras desenvolvendo arremessos, e aí começa a ficar realmente assustador, cara. Bom, sua vez, Felipe. Minha vez. Eu vou ser usado, Heitor. Eu vou ser usado, eu vou de... Você pegou o Zion Williamson, eu tô muito interessado em ver a briga que vai sair por essa 8ª posição do Oeste, aliás. Então eu vou pegar o concorrente direto dele nessa geração de rookies, que é o Ja Morant. Já vai pegar ele? Já, cara. Muito cedo no draft, né? Mas a gente já tem um espectro do tipo de jogador que o Ja Morant é. Eu acho que a gente concorda em dizer que ele é o rookie do ano. E seria um tanto quanto leviano tirar esse título dele. Mas vai ser um confronto, uma pegação direta por aquela vaga, né? E se a gente vai ter todos esses lados brigando, e principalmente esse lado do New Orleans, que tem grandes chances também, eu quero ver o que o Ja, como esse principal jogador do Memphis, consegue fazer. Justo. E pra fechar seu time, Felipe? Como que tá seu time até agora? Vamos ver. Ja Morant, Jason Tatum, Pascal Siakam e Nikola Jokic. Olha, falta um forward ou um shooting guard? Teoricamente um shooting guard, né? Mas se quiser pegar um forward, tá liberado também. Olha só, tá liberado. Eu vou pegar um guard, até porque me interessa um pouco também. E aí eu vou, inclusive, pegar por talvez um lado não tão positivo, mas que eu quero ver se vai ser realmente um problema os reportes da má forma dele, mas eu vou de Luka Doncic. Eu não acho que... Oi? Luka Doncic, baita. Pois baita escolha. Eu novamente, eu não vejo, tipo, tanta possibilidade de surpresa vinda dele, mas falaram que ele voltou do período de hiato aí da NBA em uma boa má forma, né? Se dá pra colocar desse jeito. Mas, de qualquer maneira, aquele negócio que o Luka Doncic nunca foi o físico rasgado e monstruoso desses atletas da NBA, e ainda assim ele conseguia praticar bullying com basicamente todo mundo. E eu tô curioso. Teoricamente, tipo, existe uma chance bem pequena e virtual do Dallas perder a posição que ele tem, mas ele tá mais pra frente, né, na briga pelo 4º lugar, pelo mando de quadra, e eu acho que essa guerra que vai ser bem interessante. Existe a chance do Dallas perder? Existe? Não existe, né? São quantos jogos? 6? São 8 jogos. 8 jogos. No máximo fica... Ele pega playoff, mas teoricamente pode ficar abaixo do Memphis. Justo. Existe uma chance mínima disso acontecer. Mas isso a gente nem coloca em questão. Acho que é mais a briga pelo 4º lugar mesmo, que aí é um jogo de diferença, e dependendo das loucuras que acontecer, eles podem ficar até com a 3ª posição ou mais. Então, vai ser bem interessante ver como o Luquinha tenta carregar esse Dallas. Sim. Bom, fechando minhas escolhas, Felipe, eu vou de LeBron James. O Giannis é o pivô do meu time, só avisando, tá? Com certeza. LeBron James, a gente tem que se aguentar e aguardar a narrativa, né, cara? LeBron James de volta aos playoffs, Los Angeles Lakers de volta aos playoffs, com todo o favoritismo da NBA. O Lakers é considerado por muito favorito a ganhar esse título. Não é considerado necessariamente o melhor time nesse momento, por causa do Bucks, mas o Lakers é considerado favorito para ganhar esse título. E tá nas mãos do LeBron, né? Pois é, e assim, depois de uma temporada em que a gente podia criticar o LeBron sobre tudo, sabe? Sobre tudo que aconteceu com o Lakers, ele voltou para essa temporada com tanto o gás que a gente conhece de LeBron, quanto o time que ele quis montar, né? Pois é. Eu acho que vai ser uma baita história. É muito estranho. Eu acho que não tem como imaginar o Lakers, pelo menos fora dessa final de conferência. Tô ansioso pra ver o que o LeBron vai fazer. Pois é, rezam, né, os executivos da NBA de que a final de conferência seja o clássico de Los Angeles, né? Entre o grande, que é o Clippers, e o razoável, que tá tentando se provar aí, que é o Lakers, né? Uhum, exatamente. Bom, vamos aguardar, né? Bom, como que ficou o confronto, Felipe? Como que ficou o seu time? Escala ele aí.
Meu time ficou com Ja Morant, Luka Doncic, Pascal Siakam, aliás, Jason Tatum, Pascal Siakam e Nikola Jokic. Uma briga boa com o meu, né? Opa! Russell Westbrook, Paul George, LeBron James, Zion Williamson e Giannis Antetokounmpo de pivô. Aqui no meu aqui nesse sentido, vale fazer uma comparação, Shaq jovem e Giannis Antetokounmpo, porque são dois pivôs. Agora dá, né? Quem será que venceria esse jogo, Felipe? Ah, cara, eu ouso dizer que o meu time. É verdade, tem que falar isso. Bom, acaba aqui, né? Acaba aqui, cara. Tudo que começa um dia acaba. Acaba aqui esse episódio do Buzzer Beater. Semana que vem a gente volta pra falar do quê? Das expectativas iniciais antes do início da bolha da NBA. A Copa Corona, a Copa Covid, né, Felipe? Copa Covid. Num dos estados dos Estados Unidos que tá em alta, né? A gente tá pegando fogo lá. É bizarro falar desse jeito, né? Até meio que como fala, insensível. Pois é. Bom, acaba aqui esse episódio do Buzzer Beater. Lembrando dos recados, acompanha a gente no feed do podcast da sua preferência. Acompanha também o Fim da Política, também no feed de podcast da sua preferência. Vê a gente nas redes sociais. Na sua rede social favorita, a gente vai estar lá. Ainda não está no TikTok, mas logo estaremos no TikTok pro Felipe fazer as dancinhas dele e mandar mensagens sedutoras para fãs de NBA. Ah, vamos fazer essa. Aguarde. É isso, galera. Semana que vem a gente se vê. Falou, é nóis. Tamo junto. Valeu.